Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, falando da Libertadores da América, jogo da volta e o Flamengo, meus amigos, o Flamengo conseguiu aí vencer contra o Inter de Porto Alegre, 2-0 dentro do Beira-Rio e conseguindo a sua classificação para as quartas finais da Libertadores. E o Estudiantes é o próximo adversário do Mengão na competição da Libertadores. Os gols do Arrascaeta e também do Pedro. E para falar aqui desse jogo, que o Flamengo conseguiu, né? Conseguiu ter um bom futebol nesse jogo. A equipe do Internacional teve atuação ruim, pouco assustou e a equipe rubro-negra conseguiu fazer uma partida segura para garantir essa vaga para a próxima fase da competição. Então, o placar agregado, na soma dos resultados, 3-0 para o Flamengo. Então, a equipe rubro-negra conseguindo essa classificação que agora vai encarar contra a equipe do time do e que agora vai encarar contra a equipe do time do Estudiantes os jogos nos dias 17 e 24 de setembro, jogos nas quartas finais da Copa Libertadores da América. E o segundo jogo vai ser lá em La Plata, o jogo que vai decidir a parada para o Mengão, né? E quem passar, né? Quem passar para as semifinais enfrentará o Vélez ou o Racing, né? E nós vamos estar acompanhando aí essa situação. E o Mengão joga contra a equipe do time do Vitória às 9 horas da noite, segunda-feira, no Maracanã. E o Inter joga no Mineirão às 18h30 contra o Cruzeiro fora de casa. Então vamos falar aqui desse jogo do estádio do Beira-Rio. O Flamengo conseguindo aí um resultado importantíssimo, né? Um jogo seguro, de uma grande partida da equipe do time do Flamengo, principalmente alguns jogadores aí do meio de campo, por exemplo, o Saul, por exemplo, que nós vamos estar mencionando de algum deles, porque a equipe do Flamengo coletivamente foi muito bem, que nós vamos estar falando desse jogo. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho e também acompanhar pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, desde quintas-feiras, às 18 horas no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, do nosso Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, para você conferir pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, ao vivo, na rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também acompanhando também pelo site radioNSC.com, pela Rádio Net, pelo YouTube, falando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, com muita informação, também com muita opinião, com Geraldo Rodrigues, Alberto Baidinho, eu estou na nossa equipe, com muita informação e também com muita opinião para você, meu amigo ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por esse carinho de sempre de todos vocês, tá bom? Vamos falar aqui desse jogo entre Inter e Flamengo, né, que teve aí esse terceiro jogo seguido entre as duas equipes, porque o Flamengo venceu as duas primeiras, né? Primeiro, no jogo de ida, 1-0 para o Flamengo, o jogo do Campeonato Brasileiro 3-1, e o Flamengo venceu mais um jogo, né? 2-0. Então, vamos falar aqui desse jogo na Libertadores, que foi um primeiro tempo, meus amigos, bastante físico, certo? Com erros, várias faltas e poucas as chances, né, claras, melhor para o Flamengo, né? Que apesar do início ruim, conseguiu melhor para o Flamengo, né? Apesar, melhor dizendo, do início ruim da partida, conseguiu dominar a posse de bola e foi eficiente, né? E o jogador mais decisivo na temporada, o Arrascaeta, aproveitou uma falha do Rocher para ampliar a vantagem para a equipe do time do Flamengo no lance que foi iniciado pelo Bruno Henrique de trivela para o jogador Samuel Lino de dentro da área, pelo lado esquerdo de ataque, né, que chutou, o Rocher falhou do lance, no rebote, o Plata ajeitou de cabeça para o Arrascaeta chutar do cantinho alto do goleiro uruguaio do time do Inter, balançando a rede.
E com 2-0 na soma dos resultados, o Flamengo aproveitou para tentar controlar as ações, para controlar, administrar nesse duelo que aconteceu no Beira-Rio. E o Internacional teve um começo promissor, né, com a marcação alta, mas logo diminuiu, né? Mas logo diminuiu a intensidade, e não assustou o goleiro Rossi. Não assustou o goleiro Rossi na partida, né? No jogo, no primeiro tempo, ainda a equipe teve problemas, né, para chegar à área adversária, né, inclusive na área do time do Flamengo. E na segunda etapa, mesmo sem nada a perder e tendo que arriscar, a equipe do Roger Machado não conseguiu se impor no segundo tempo de jogo, certo? É, as melhores oportunidades que vieram apenas da reta final, né, que teve aí no lance do Borré, que finalizou na trave, inclusive, né, no lance que o Borré acertou na trave, e assustou, uma vez de fato, assustou uma vez de fato, a equipe do Flamengo no lance do Borré, e só uma assustou de fato, né, assustou de fato do lance do jogador Borré que acertou na trave, né. E as alterações do treinador do Inter, o Roger, né? As alterações dele não surtiram efeito, né? Não surtiram efeito aguardado, e aí nessa circunstância, a equipe que já continuou com a criação ruim, né, do jogo, a equipe internacional, o Flamengo permaneceu seguro na partida o tempo todo, fez uma partida quase irretocável nessas circunstâncias que aconteceu aí no segundo tempo. E as mudanças do técnico Felipe Luiz, que deram resultado, melhoraram a dinâmica da equipe, né? No jogo na segunda etapa, que chegou tranquilamente ao segundo gol para dar números finais da partida no lance que o Luiz Araújo cruzou e o Pedro só conferiu para balançar as redes do Rocher e acabou o jogo, certo? E que teve aí, meus amigos, chute de papel picado, é, adiando o início da partida por 21 minutos, né? Que, lógico, né? O que aconteceu que só daria prejuízo ao Internacional, né? Por conta disso, né? Que tomaria punições, né? Por conta nessa situação, porque a torcida do Internacional fez festa, na entrada dos times, né? O Internacional, melhor dizendo, o Internacional fez uma grande festa, né, para as entradas das equipes, mas acabou dando errado, né, inclusive, né, que teve aí 21 minutos de atraso por conta do papel picado aí, que teve aí no gramado do Beira-Rio, e aí o prejuízo que seria pior, né, por conta disso, né, de uma punição, né, da Conmebol, né, ao Internacional por conta disso. Então, a equipe do Flamengo conseguiu vencer essa partida e está classificado para a sequência da Taça Libertadores da América, lutando pelo tetracampeonato na competição, lutando pelo tetra da competição da Taça Libertadores da América. Então, o próximo adversário vai ser o Estudiantes, os jogos no dia 17 e 24 do mês de setembro. E o jogo contra o Vitória, a partir das 9 horas da noite de segunda-feira, no Maracanã, lotado, que nós vamos estar acompanhando aí nesse jogo para vocês, tá bom? E também o Internacional, às 18h30, fora de casa, enfrentará contra o Cruzeiro no Mineirão pelo Campeonato Nacional, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal. Também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, no canal do YouTube com vocês, do Conversa de Torcedor, tá bom? Do Conversa de Torcedor Notícias. E às 11 da manhã de todo sábado temos o nosso programa ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo site radionc.com, pela Rádio.net, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, com muita informação do futebol carioca, seleção brasileira e também do futebol
do esporte, né, melhor dizendo, em geral, com o Geraldo Rodrigues, Alberto Baide e eu, toda a nossa equipe, trazendo informação também com opinião para você, meu amigo, minha amiga, ouvinte e assistente do Conversa de Torcedor, tá certo? Muito obrigado a todos pela companhia, felicidades e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Falou, galera, fique com Deus e até o próximo pós-jogo, galera. Felicidades, repito, e até a próxima.